Ah, Primeiro eu quero louvar a Deus pela vida de cada irmão que está aqui nessa manhã. De verdade mesmo. Tá um tempo tão bom para estar numa praia, para estar tranquila, em pleno domingo de manhã, e os irmãos estão aqui. Então eu tenho certeza que os irmãos estão aqui essa manhã por convicção, por aquele que vocês vêm aqui, que é a vossa fé em Deus, para ouvir de Deus, para louvar a Deus, prestar o seu culto a Deus. E eu fico muito feliz de ver cada um dos nossos irmãos aqui. Ontem eu estive na praia, fui no Baleal. Quem conhece aqui o Praia do Baleal? Tem melhor ou não? Se tiver melhor me fala, porque para mim é aquela melhor. Então se tiver uma melhor ainda, gostava de conhecer. Eu queria compartilhar uma coisa que me veio à mente aqui enquanto nós estávamos na praia e que acaba se relacionando com o texto que nós vamos ler hoje. No ano passado, quando levei o Benício para a praia, que é meu filho que estava aqui agora, com 2 anos, ele não tinha medo nenhum do mar. Ele se esperneava para sair dos nossos braços e corria para o mar como se não fosse nada aquilo para ele. E então, a gente ficava preocupado, né? Nossa, para mim como pai, meu filho é corajoso, ó. E depois, agora esse ano, eu estranhei, porque a gente ainda não tinha ido numa praia de onda, a gente tinha ido em São Martim, que é mais calminho, e lá onde dava com algumas ondas, né? E quando eu peguei ele no colo e fui com ele para as ondas, ele me agarrou e falou: pai, não quero. Eu falei: então, vamos, tá? Não quero. E tremia mesmo assim de medo do mar. Eu falei: filho, vamos, tá com o pai, agarra aqui no pai, eu prometo que vai ficar tudo bem e tal. E pronto, depois ali de segurando em mim, umas 2 ou 3 ondas ali que nós pulamos, pronto, já virou tudo festa e tava tudo bem. E eu fiquei pensando e meditando nisso, o que acontece aqui para ele como criança, né, e mais novinho ainda no ano passado, ele não tinha noção do que ele estava a enfrentar. Então, ele subestimou o mar, ele simplesmente foi. Esse ano não, esse ano ele já tem um pouco mais de noção e ele ficou com medo. Só que ele também superestimou o mar, porque se a gente conhecer um pouquinho bem o mar, dá pra gente chegar até certo ponto, ir com calma e tal. E esses 2 pontos que nós vamos trabalhar muito aqui hoje em relação à nossa vida espiritual. Desde abril, domingo após domingo, nós temos ouvido cada um dos nossos pregadores expondo aqui, capítulo após capítulo, a carta de Paulo aos Efésios. E hoje nós chegamos na última parte. E eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias comigo em Efésios, capítulo 6. Enquanto os irmãos abrem, quero agradecer também aqui a vida do pastor Pablo, que está conosco esta manhã. É só para me deixar mais nervoso ainda, mais um pastor aqui ouviu falar. Glória a Deus. Efésios 6, nós vamos ler... Nós não vamos ler até o final, mas nós vamos ler aqui agora do versículo 10 ao 13, ok? Acompanhem comigo nas suas Bíblias. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Amém? Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, eu te louvo e te agradeço por mais essa manhã, pela vida de cada irmão aqui presente, por podermos estarmos aqui em unidade, para aprender da Tua Palavra, para entregarmos o nosso culto, o nosso louvor a Ti. Ó Deus, que o Senhor abra os nossos ouvidos e o nosso coração
para receber a Tua palavra com grande entusiasmo. Que o Senhor use a minha vida, Deus, para que a Tua palavra flua através dos meus lábios. Que o Senhor cresça e eu diminua, que eu seja apenas um vaso nas Tuas mãos, sendo moldado por Ti, Deus. Fala, Deus, com a nossa igreja, assim como o Senhor já falou comigo durante a preparação dessa mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Então, ao longo dessa carta de Efésios, nós ouvimos muito sobre os propósitos de Deus, o propósito eterno de Deus em Cristo Jesus. Vimos que fomos escolhidos nele antes da fundação do mundo para a nossa salvação. Ouvimos do poder de Deus que está à nossa disposição, à disposição da igreja. Ouvimos da gloriosa salvação que nos alcançou, tirando-nos das trevas, da escravidão e da morte. Paulo nos falou da suprema grandeza do poder de Deus que está à disposição da igreja. Ele revelou o plano divino para a unidade da igreja e ensinou sobre santidade para a igreja, sobre a plenitude do Espírito Santo, para que a igreja viva em submissão, em amor, em serviço, tanto na família quanto no trabalho. Até aqui a carta de Paulo. Até aqui a carta de Paulo aos Efésios, ela vem nos enchendo de alegria, de convicção. Ela nos enche de amor, nos enche de esperança. É uma carta que até agora vai nos colocando assim nas nuvens por ser cristão. É muito bom ouvir o que Paulo nos falou até agora. Porém, chega aqui no capítulo 6, nos últimos versículos, e Paulo nos coloca diante de uma batalha espiritual aterrorizante. Que, olhando para essa realidade, talvez muitos de nós preferíssemos até ignorar essa parte. Uma batalha espiritual, onde cada crente está envolvido, quer queira, quer não. A vida cristã, meus irmãos, seguramente não são férias de verão. Certamente não é uma ida à feira dos frutos, onde vamos apenas para comer, beber e nos divertir. A vida cristã assemelha-se muito mais com uma arena de gladiadores. Ou como diria o filósofo Clóvis de Barros Filho, quando perguntado sobre o que é a vida, ele diz: dor e sofrimento, se você preferir. Afinal de contas, eu não lembro de ter sofrido antes de nascer e tenho a nítida impressão que não sofrerei depois de morrer. Meus irmãos, nessa luta, quem não é gladiador torna-se escravo. Quem não luta morre. Não existe campo neutro, não existe trégua, não existe descanso, não há paz. Mas para entrarmos nessa batalha, precisamos compreender quem é o inimigo que Paulo nos apresenta nesses textos, para que não o subestimemos e muito menos o superestimemos. Normalmente o texto de Efésios 6 é muito pregado, e a maioria das vezes que eu ouvi sobre esse texto, existe sempre um foco específico na armadura, em que cada elemento significa, e isso é muito bom de ouvir. Por isso eu tentei trazer aqui um pouco mais um foco nesse nosso inimigo, nessa batalha que temos que enfrentar. Para que assim como o Benício, diante de uma situação, a gente tenha noção daquilo que vem pela frente. Para ilustrar isso mais uma vez, eu queria recorrer à obra de Odisseia, de Homero, que tem um filme que está na moda agora, apesar de não estar muito dentro ali do contexto. Mas na obra, Ulisses e seus homens entram na caverna do gigante Polífemo. Alguns acreditam que poderia derrotá-lo pela força, mas descobriram tarde demais que o gigante era muito mais perigoso do que eles podiam imaginar. Mas Ulisses também não se desesperou diante daquele inimigo.
Ele não o subestimou e nem o superestimou. Observou os pontos fracos, identificou suas fraquezas, os pontos fortes, elaborou uma estratégia e venceu usando inteligência, disciplina e perseverança. Assim também é a batalha espiritual. Existem 2 erros fatais nessa batalha. Primeiro, subestimar Satanás, que é achar que ele não oferece perigo. É brincar com o pecado. É acreditar que somos fortes o suficiente para enfrentá-lo sozinho. Pedro nos alerta que ele anda ao nosso redor como um leão que ruge, procurando a quem possa devorar. 1 Pedro 5:8. E aqui eu quero abrir aqui também um parênteses nessa explicação de Pedro. Que eu acho engraçado que ele fala que o leão não só anda ao nosso redor, mas também ele ruge. Eu não sei vocês, mas se eu estivesse num safari, naqueles carrinhos que eles vão assim lá no meio do safari, jamais eu iria naqueles abertos. De jeito nenhum. Tinha que ser mesmo tudo fechado. E ter com um fuzil no peito aqui ainda. E imagina, que a gente está lá nesse carro, no safari, e está lá um leão, ali ó, debaixo daquela árvore, tranquilo, deitado numa sombra, descansando. E o guia fala assim, pode sair do carro, dá uma voltinha aí. Não, você não vai. É a mesma coisa, o diabo está ali. E a gente tem que ter esse cuidado. Mas eu acho engraçado aqui também que ele fala que o leão ruge. E assistindo aí os Discovery Channels da vida, National Geographic, eu não sei quem gosta disso, mas eu amo esses programas desses bichos. E eu descobri lá que, por exemplo, tem lá uma manada, um rebanho ali dos animais, por exemplo, umas gazelas. E as gazelas, elas estão ligadas o tempo todo. Elas estão ali, ó, dá uma comidinha na grama e já levanta aqui para todo lado, orelhinha em pé, para ver se não tem nenhum passarinho gritando, um macaquinho gritando, que é para avisar que tem ali um leão, um predador. A gazela está ali, tal, esperto. O leão vem na surdina, vem quietinho, e de repente ele dá um baita de um rugido. O Benício gostou. Ele faz isso que é para assustar aqueles que estão desatentos no rebanho. E de repente um daqueles animais do rebanho se afasta ou corre. Aí, meu irmão, se correr o bicho pega. Se afastou do rebanho, é ali que os leões vão mirar e é ali que eles vão pegar. Então o leão, às vezes o diabo, ele chega às vezes na tua orelha. Chega com alguma coisa, alguma fala, para ver se você se assusta um pouco. E se você não estiver ligado, se você não estiver junto com o rebanho, você pode ser devorado. Ok? O segundo erro, então, é superestimá-lo. Como se ele fosse igual a Deus. Onipresente, onisciente, invencível. Não é. Satanás é um ser criado, limitado e já derrotado por Cristo na cruz. O cristão não luta por uma vitória, ele luta a partir da vitória de Cristo. Também não podemos aqui colocar a culpa de tudo que acontece nas nossas vidas no diabo. Por exemplo, o cara está andando na estrada, por algum motivo passa lá num prego, alguma coisa, fura o pneu do carro. Maldito Satanás. Não, foi só um prego. Coisas do cotidiano da vida. Tá? Ou imagina que estás a andar numa escada e alguém deixou ali uma casca de banana e tu escorrega naquilo e torce teu pé e machuca. Mas isso só pode ser coisa do diabo. Não, foi algum ignorante que deixou lá o lixo. Às vezes as pessoas estão mal nas finanças, com dificuldade financeira e não sobra dinheiro e a pessoa começa a culpar o diabo, que é um devorador e que não consegue, não sei o quê, mas será que ela está administrando bem os recursos que o Senhor a deu? Será que ela consegue gerir bem aquilo? Será que ela está conseguindo entregar pelo menos o dízimo? Né? Eu sempre ouvi falar que a pessoa não consegue viver com 90% daquilo que Deus tem dado a ela, não é os 10% que está fazendo falta. É algum erro
gestão financeira. Então, nem sempre tudo é o diabo. Não podemos colocar tudo culpa no diabo. Temos que também entender isso. Ainda na obra de Odisseia, há uma outra ilustração que eu creio que os irmãos conhecem mais, que é Troia. Troia não caiu porque seus muros eram fracos. Ela caiu porque o inimigo entrou disfarçado de presente. Durante 10 anos, nenhum exército conseguiu romper aquelas muralhas. Elas eram impenetráveis. Mas bastou que os troianos voluntariamente abrissem os portões para aquilo que parecia inofensivo. O maior perigo não veio de fora, mas daquilo que foi permitido entrar. Satanás raramente chega dizendo: vou destruir sua vida, Giovanni. Ele se apresenta como um pequeno compromisso, uma tentação aceitável, uma amargura alimentada, um pecadinho aqui, outro ali, que a gente vai tolerando. Se o subestimamos, abrimos os portões do nosso coração para ele. E se o superestimamos, vivemos paralisados pelo medo. A Bíblia nos ensina um caminho melhor: vigilância sem pânico e confiança sem ingenuidade. Vigilância sem pânico e confiança sem ingenuidade. É exatamente por isso que Paulo não diz: tenham medo do diabo. Ele também não diz: ignorem o diabo. Ele diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Não foi isso que lemos? E aí então chegamos no verso 12. Paulo começa esclarecendo contra quem não lutamos. E ele diz: nossa luta não é contra a carne ou sangue, não é contra pessoas, não é contra nossos irmãos. E isso é tão importante que no verso 18 ele conclui dizendo: orem por todos os santos. Por que Paulo faz tanta questão de dizer isso? Contra quem nós não lutamos. Meus irmãos, é porque infelizmente, facilmente, somos levados a acreditar que o problema é carne e sangue. Que são pessoas. Ah, mas se não fosse aquela pessoa no meu trabalho... Ah, se não fosse aquele irmão na igreja, nossa igreja seria melhor, hein? Não, essa guerra, na verdade, essa é uma artimanha de Satanás. Colocar-nos uns contra os outros. Quantas vezes nós vemos isso? É pai contra filho, é irmão contra irmão, é marido contra mulher, é a igreja contra a igreja. E enquanto nós brigamos um com os outros, nós esquecemos quem é o nosso verdadeiro inimigo. E acabamos declarando guerra contra nossos próprios aliados. Ora, se não lutamos contra pessoas e estamos indo para a batalha, é para lutar com quem então? Andamos 20 minutos, estamos no segundo verso e vamos voltar de novo para o 11. Olha o que diz no verso 11. É contra as ciladas do diabo. É ele que é o chefão dessa batalha. Ele é o inimigo número 1. E você já parou para pensar em quantos nomes são atribuídos a ele? Olha só. Maligno, tentador, acusador, pai da mentira, homicida, príncipe deste mundo, Deus desse século, Beelzebu, Belial, antiga serpente, até mesmo anjo de luz. O bicho tem mesmo um currículo assustador. Mas, meus irmãos, percebam algo extraordinário. Apesar de todos esses títulos, a Bíblia nunca o chama de poderoso. Pois todo poderoso existe apenas um.
É aquele que venceu a morte, aquele que já derrotou Satanás, aquele que era, que é e que há de vir. É o príncipe da paz, é a rocha eterna, é o rei dos reis, é o senhor dos senhores. Esse é o nosso Deus, o único, todo-poderoso. Paulo não diz que lutaremos ou que lutamos contra o diabo. Ele diz que lutamos contra as suas ciladas. E se o diabo não é nem onisciente, nem onipresente para agir, então como é que ele sabe quando a gente está sendo tentado? Como é que ele sabe quando a gente está à beira do pecado, à beira do abismo, para vir dar um empurrãozinho? Olha para a tua Bíblia, para o versículo 12. Continuando aqui, pois nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Irmãos, ele tem muitos servos, ele tem uma legião, existe uma estratégia, existe uma organização, existe uma hierarquia. E aonde que vocês acham que esse general do mal escala e concentra todos os seus demônios? Onde será que é? Será que é ali na Praça dos Bares, ô Rodrigo? Será que é nas boates, pastor? Será lá num site pornográfico? Ou nos ambientes onde o pecado já domina? Não! Ali já lhe pertence, é terreno dele. Meus irmãos, o alvo principal dele é aqui, é na igreja, é na sua família, na minha família, na nossa unidade, é entre nós como os irmãos. Esse é o campo de batalha onde eles atacam. E é exatamente por isso que Paulo chega no verso 13. Vamos lá de novo com o verso 13. Verso 13. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecerem inabaláveis, depois de terem feito tudo. Ok. Que armadura que é essa? Cinto da verdade, couraça da justiça, pés calçados com a preparação do evangelho, escudo da fé, capacete da salvação, a espada do Espírito. O apóstolo descreve uma armadura que nos reveste dos pés à cabeça. O único lugar que ele não especifica muito é as costas. E isso é para que você saiba que você jamais deve dar as costas para o inimigo. Porque Deus nunca planejou que o seu povo fugisse da batalha. Ele diz, sejam fortes e corajosos. Quando Davi enfrenta Golias, o que acontecia antes? O povo tremia de medo. Mas Davi o enfrentou em nome do Senhor dos Exércitos. Observe outra coisa. A única ofensiva da armadura é o quê? A espada. Sem a palavra de Deus, a sua fé enfraquece. Sem a palavra de Deus, a verdade se perde e vira relativa. Sem a palavra de Deus, deixamos de anunciar o Evangelho. Sem a palavra de Deus, nós caímos nas tentações. Sem a palavra de Deus, a nossa certeza de salvação começa a ser substituída por opiniões e passamos a dizer, eu acho, ao invés de dizer, assim diz o Senhor. Quando foi a última vez que falamos do Evangelho a alguém? Meus irmãos, quando eu lia isso aqui, eu ficava envergonhado de pensar de tantas oportunidades que eu tive e minha boca se cala. Por quê? Por que nós enfrentamos tanto essas lutas? Aonde que está essa palavra de Deus, essa fé, essa armadura que nos reveste dessa forma e nos dá essa autoridade que vem do Senhor para dizer assim diz o Senhor.
e anunciar o evangelho da salvação a esse mundo perdido, a esse mundo decaído. Nós gostamos de reclamar. Nossa, olha o que a lei de tal país fez agora, proibiu de ler a Bíblia, proibiu de ler não sei o quê, é ideologia não sei do quê, é isso e é aquilo, e a gente se escandaliza com tudo, mas não fazemos nada. Precisamos ser aquilo que um pastor disse uma vez, que é o freio moral desse mundo. Esse mundo vai cair mesmo, até que ele venha. Mas nós estamos aqui para ser o freio moral desse mundo. Para quando lá na escola do meu filho quiserem colocar ele numa casa de banho com uma menina e um menino, eu vou lá protestar. Para quando vierem essas coisas que nos causam tanto incômodo, eu não me cale, eu proteste. Alguém tem que fazer alguma coisa. E somos nós, sou eu, é você, cada um de nós, no nosso dia a dia, no nosso ambiente de trabalho, na escola, onde nós andarmos, nós devemos fazer a diferença. E já caminhando para a parte final, dos versos 18 ao 20, então, Paulo encerra a descrição da armadura dizendo algo surpreendente. Normalmente, quando olhamos para os soldados e eles estão a colocar uma armadura e estão a se armar, estão prontos para ir e ataque. Aqui a gente lê a armadura e a gente não espera Paulo dizer, ataquem! No verso 18 ele diz, orem em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Orem por todos os santos. E em um versículo, Paulo nos diz para orar 3 vezes. Orem, orem, orem. Isso nos ensina que nenhuma armadura funciona sem a comunhão com o seu comandante. A oração não é um acessório da batalha. Ela é o oxigênio do soldado. E é por meio dela que permanecemos fortalecidos, vigilantes e dependentes de Deus. E percebam algo aqui ainda mais bonito. Paulo escreve essas palavras preso, acorrentado. Mas em vez de pedir oração para ser libertado, ele pede oração para quê? Para continuar anunciando o Evangelho com coragem. Isso revela o coração de um verdadeiro soldado. O verdadeiro soldado de Cristo. A sua maior preocupação não era a sua liberdade, era a sua fidelidade. Meu irmão, qual que é a sua maior preocupação hoje? Qual que é? Seja sincero no seu coração. Sabe qual que é a minha? É se vai chegar agora no começo do mês, eu vou ter dinheiro para pagar o aluguel. Se vai ter cliente ligando para fechar trabalho. Se eu vou conseguir construir patrimônio para deixar para meus filhos. É tudo focado no eu, naquilo que eu posso fazer, naquilo que eu posso ter. E nós estamos afogados nessas coisas mundanas desse mundo. Eu não estou falando que isso é errado, ok? Nós devemos sim buscar condições melhores de trabalho, da nossa vida financeira, nós prosperarmos, nós queremos deixar patrimônio para os nossos filhos. Isso não é errado. Mas qual que é a maior preocupação? Qual que é a tua maior preocupação? Tem que ser a tua fidelidade ao Senhor. Tem que ser. Nós nos esquecemos que é Ele que nos dá todas as coisas. É Ele que nos dá todas as coisas. Há cerca de 3 anos atrás, eu fiquei doente e não pude trabalhar por 6 meses. Não faltou nada na minha casa. Porque Ele é fiel e justo. Deus é fiel. Talvez Deus não retire imediatamente de nós todas as nossas batalhas. Mas Ele certamente nos dará graça para permanecermos firmes em cada uma delas. Meus irmãos, assim como Paulo encerra sua carta abençoando a igreja de Éfeso, eu quero encerrar essa mensagem dizendo aos irmãos que a paz de Cristo guarde o coração da sua família. Que o amor do Pai permaneça entre nós.
Que a vossa fé continue firme, mesmo nos dias de batalha. Que jamais esqueçamos que não lutamos sozinhos, pois o comandante da nossa salvação já venceu essa guerra. Permaneçamos unidos, permaneçamos revestidos da armadura de Deus, permaneçamos firmes. Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém? Glória a Deus. Antes da gente encerrar, para a gente não ficar assim com um certo peso da mensagem, eu queria perguntar para os irmãos se alguém conhece aquela música, é um corinho antigo, que diz assim: o nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. Os irmãos conhecem esse corinho? É daqui também? Querem cantar comigo isso? Diz assim, ó, vamos lá? Pelo Senhor marchamos sim, o seu exército poderoso é, e sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar. O quê? O canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha. Toda alma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Quem é o nosso general? Nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Glória a Deus. Curva sua cabeça, nós vamos orar mais uma vez, e em seguida o pastor Israel já está aqui para fazer o pós-lute. Coloca seu coração diante de Deus mais uma vez. Entregue para Ele de todo o seu coração, de verdade, com sinceridade, as tuas falhas, os teus pecados. Para que o inimigo das nossas almas não prospere contra nós. Meu Deus, eu oro a Ti, para que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque somos extremamente falhos e pecadores. Mas o Senhor é tão bom, Deus, que nós temos a Ti. O Senhor enviou o Teu Filho para morrer por nós. E Ele ressuscitou para que nós vivamos com Ele. Louvado seja Teu nome, Senhor, por Tua fidelidade, por Tua bondade, pelo Teu amor. Deus, nós Te louvamos porque, mesmo quando nós não somos fiéis, o Senhor continua fiel. Nós Te agradecemos, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, por cada dia, pelo ar que a gente respira, pelo cada manhã que se renova, pelas Suas misericórdias, por cada bênção. E nós Te pedimos, ó Deus, que os nossos olhos estejam bem abertos, para que diante das batalhas, nós tenhamos a plena certeza de quem é o nosso inimigo, para que nós saibamos como vencer, saibamos como lutar, saibamos que o Senhor está ao nosso lado, e ainda que estejamos só, eu e o Senhor somos maioria, porque o Senhor é o Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, ó Deus, nos dê um excelente restante de domingo, uma semana abençoada na Tua presença, com a Tua graça. Obrigado, ó Deus, por estar aqui junto com meus irmãos, e que cada dia mais possamos estar juntos, orando uns pelos outros, orando por todos os santos, orando com todas súplicas, no nome santo de Jesus, agora e para sempre. Amém. Amém.